can't control my mind. We said goodbye and she got on the plane, never to return again, but I is in my heart. This love has taken its toll on me. She said goodbye too many times before. Her heart is breaking in front of me. I have no choice, 'cause I won't say goodbye anymore. Oh, oh, Eu, por mim, ficava ouvindo, vocês sabem, né? Mas vamos a outros assuntos que interessam bastante. A nossa entrevista do Sofá hoje, ela é internacional. Eu tenho o privilégio de receber o professor Alberto Efendi Maldonado. Ele é, na verdade, cientista na área de Ciências Sociais Aplicadas, professor titular catedrático de programas de pós-graduação em Ciências da Comunicação na Unicinos, tanto na área de doutorado como de mestrado. É investigador, consultor, coordenador de projetos em diversas áreas de comunicação. Tem pós-doutorado em comunicação na Universidade Autônoma de Barcelona. É doutor em Ciências da Comunicação pela USP, investigador de várias áreas, como eu citei, e se eu fosse aqui desfilar tudo que o professor e estuda, a gente ia ter que ler umas 150 páginas, que é mais ou menos o que é o resumo da ópera, da sua pesquisa e da sua vida acadêmica. É um privilégio entrevistá-lo, você pode ter certeza absoluta disso. Muito bem-vindo ao nosso programa e muito obrigada. Muito obrigado, uma boa tarde, uma alegria estar compartilhando com vocês este programa. Alguns colegas me falaram das características do trabalho que vocês realizam e fico muito feliz de poder colaborar com esta produção midiática assim, de qualidade, que pensa os processos na mesma perspectiva que nós pensamos. A transformação digital é uma transformação que nos permite e que possibilita, que potencia uma série de mudanças culturais, de mudanças tanto micro quanto macro sociais, e que tudo vai depender de como nós, os sujeitos e as sujeitas humanos, trabalhemos essas capacidades tecnológicas, trabalhemos essas novas realidades tecnológicas, essas novas condições de produção da comunicação. Então, fica à vontade. Nós estamos qualificados, professor, para lidar com esses processos tecnológicos que, embora não novos, absolutamente novos, mas que estão inseridos em todas as áreas. 2015 é o ano mundial da luz, onde a Unesco definiu que a tecnologia deve definitivamente fazer parte da vida das pessoas, de todas as áreas. A comunicação em si, ela é desafiadora, porque a gente acha que domina, mas a gente está sendo dominado pela tecnologia. Ou estou eu errada? Sim, é uma inter-relação. A tecnologia é um produto humano, né? São milhares de anos de invenções tecnológicas. Esta conversa que estamos tendo tem uma primeira invenção, que é a linguagem articulada. Essa capacidade humana de economizar, de sintetizar mediante fonemas, todo um conjunto de representações de objetos, de expressões de objetos, já fala dessa complexidade. Chegamos a 1994, as cooperativas universitárias inventam a internet, e a partir da década de 90, então, vamos ter a grande rede de redes que nos permite, mediante códigos abertos, compartilhar e gerar uma cultura colaborativa, essa cultura colaborativa que é sumamente importante, que tem à disposição da humanidade os software livres, que tem a possibilidade de que muitas comunidades, muitas pessoas sejam produtores, programadores, criadores, tanto nos aspectos de informática quanto nos aspectos que nos interessam, de comunicação. Uma produção simbólica que permita transformar nossas sociedades. Nesse sentido, claro que vamos ter elementos de culturas anteriores, vamos ter vícios, vamos ter dependências, vamos ter problemas em relação com a tecnologia. Várias pesquisas francesas estão falando da geração pulgarcito, né? Aí os pulgares e a geração corcunda, ou seja,
temos uma presença muito forte do que chamamos smartphones, os celulares, mas que na verdade são nanocomputadores, pequenos microcomputadores que se constituem em uma parte essencial do dia a dia das pessoas. Observamos, por exemplo, neste estúdio, apenas termina um momento, uma fase, a produção sai correndo e vai consultando os seus nanocomputadores. As pessoas vão para uma ceia romântica, entram no restaurante e ficam consultando os seus nanocomputadores. Os estudantes na sua sala de aula consultando os seus nanocomputadores. O problema não é a existência dessa tecnologia. O problema é como as pessoas, como as novas gerações, como pensamos essas novas tecnologias, como trabalhamos com essas tecnologias, como aproveitamos elas para que a cultura se amplie, para que a educação melhore, para que as alternativas de diversidade deixar comunicativa... Deixar de ser curvado e ampliar o olhar. Isso, né? Que levanta a cabeça, porque além disso aqui, a vida. A vida. Uma vida que pode ser, sim, um universo paralelo à tecnologia ou vice-versa, mas a vida. Eu queria conversar com você sobre um fato recente, aproveitando que a gente vai falar sobre importâncias de mídia. Os Estados Unidos estão aí às voltas... de novo com o projeto polêmico de escuta telefônicas que era permitida. Os Estados Unidos, desde 11 de setembro, fatídico 11 de setembro, escutam abertamente o que se conversa por telefones, por smartphones, pelo que se acessa virtualmente. E o projeto expirou agora e o Congresso americano está com dificuldade de aprovar. Eu queria falar sobre isso porque, assim, ao mesmo tempo que a gente vive um mundo de liberdade de expressão, a gente tem uma liberdade vigiada que, às vezes, para os governos é necessária, no caso do terrorismo, e que não só o cidadão, que é essa geração curvada, mas a gente vê governos que estão também curvados, que não conseguem ampliar esse olhar. Qual é a sua análise, com foco no que acontece hoje em relação ao terrorismo e também com foco na América Latina, que eu sei que é o seu objeto de pesquisa, considerando países como Venezuela, Honduras, Cuba, que são países com menos liberdade de imprensa e de expressão? Sim, as definições de liberdade de imprensa e de expressão são diversas. É muito interessante que, com o que você menciona, aos Estados Unidos, e quando falamos dos Estados Unidos, é importante expressar que os Estados Unidos são uma heterogeneidade. Parte dessa liberdade dos software livres foi criada nos campos universitários da Califórnia. Nos Estados Unidos temos muita expressão democrática, mas nos Estados Unidos também está o complexo militar industrial, que é o maior fabricante de armas, o maior fabricante de guerras. Então, é um setor, é uma elite que, a partir de 11 de setembro, gerou toda uma política que é uma política que terminou com tudo aquilo que a Constituição estadunidense anunciava em finais do século XVIII. Essas liberdades terminaram porque o governo e o Estado passou a ter o poder absoluto em relação às comunicações dos cidadãos e das cidadãs. E não só dos Estados Unidos. Nós sabemos que existe um campo de concentração em Guantánamo, no Caribe, e nesse campo de concentração estiveram e estão muitos inocentes. Sim, pelo mero fato de que nessas intervenções de comunicações feitas abusivamente, muitas pessoas são relacionadas com outras pessoas por similaridades de sobrenomes, de lugares, etc., que aqueles que trabalham com esse tipo de espionagem levam a situações extremas de falta de liberdade de expressão. Nós constatamos, depois das denúncias do técnico Snowden, que esse tipo de intervenção se realizava até com governos amigos, com pessoas, cidadãos, que não têm nada a ver com esses conflitos internacionais, esses conflitos violentos. Em relação ao terrorismo, tem filósofos, principalmente europeus, que têm falado a definição de terrorismo é tão ambígua, primeiro não se reconhece o terrorismo de Estado, alguém que sequestra, que coloca bombas,
que realiza uma série de atentados em nome da liberdade e é um governo, é um Estado, podemos falar que não é um terrorista, um Estado terrorista? Então, um filósofo francês, citado por Armand Matelar, colocava: terrorista é aquele que a mídia diz que é terrorista. Então, uma definição tautológica muito perigosa. Mas o fato é que, na atualidade, as pessoas, os cidadãos, eles sabem se posicionar imediatamente em relação com situações como essa. Para denunciar a guerra de Vietnã, demoraram anos. Hoje, quando vemos essas situações, imediatamente a cidadania, mediante suas câmaras fotográficas, seus smartphones, seus nanocomputadores, produzem informação. E, por outro lado, como a mídia está mais diversificada, como temos programas como este, então é possível imediatamente situar esse tipo de problemas no seu lugar. É incrível. Eu estive agora recentemente, há 2 semanas em Nova York, e visitei o memorial e o museu do 11 de setembro, que foi recentemente inaugurado, tem pouco menos de 6 meses, 4 meses. E eu fiquei impressionada com a riqueza de detalhes que os Estados Unidos deram, embora seja privado, uma obra privada, tanto o memorial como o museu, mas que sim, é americano, é inclusive muito polêmico, divide a opinião dos próprios americanos, com que eles relatam o 11 de setembro. Não só no que diz respeito ao que foi o terrorismo antes e depois, com foco na Al-Qaeda, que hoje não é o foco do terrorismo, porque existem outras células, ela foi em parte desarticulada, mas como se transformou o horror em espetáculo. E eu saí de lá muito confusa, com dor de cabeça, enjoo e dor no corpo, porque eu fiquei questionando o que era um monumento à dor e qual seria o papel daquilo de fato. Né? E assim, você estava falando de como os Estados Unidos, eles articulam as coisas. As pessoas que vão lá, você passa 6, 7 horas lá dentro, vendo o antes, o durante e o depois do que aconteceu, e você sai de lá sem uma opinião exatamente formada sobre qual é do que aconteceu. E quando nós falamos dos Estados Unidos, é muito interessante que o país que tem realizado no campo da ciência invenções brilhantes, comunidades universitárias e científicas que têm oferecido para a humanidade Vale do Silício. uma série de produtos de altíssima qualidade. Mas nos mesmos Estados Unidos, então observamos paradoxalmente essa contradição. No senso comum se fala dos falcões, desse setor que vive da guerra. A indústria das armas, vocês devem ter assistido no cinema O Senhor das Armas. Sim, né? claro. Então, a indústria das armas é uma das indústrias que mais lucro gera. E as armas hoje são outras, mudaram de mãos, na sua opinião? E aí eu vou fazer uma outra pergunta, porque eu tenho que aproveitar ao máximo você. Os movimentos sociais têm hoje como aliados as plataformas digitais. E os movimentos sociais não são restritos ao Brasil ou à América Latina, como que aconteceu em junho e julho de 2013. Eles eclodiram no mundo inteiro, tendo como protagonista principalmente os jovens. E a plataforma digital tem sido uma aliada e articuladora disso tudo. Nós estamos fazendo bom uso disso como cidadãos, e a mídia, como tem participado? Ela tem acertado mais ou errado? O que você pensa sobre a regulação da mídia? São muitas perguntas numa só. Quanto mais objetivo, mais eu vou tirar de você. Sim. É muito interessante porque algo que nós estamos pesquisando é como esses movimentos sociais do século XX, aqueles movimentos que estavam vinculados com problemas da terra, da ecologia, do trabalho, da moradia, no momento que temos uma transformação comunicativa como a digital, vamos observar que aparecem movimentos sociocomunicacionais. A comunicação é o eixo central da sua ação. Então, vamos observar que esse tipo de movimento em vários continentes, na Ásia, na África, na Europa, na América do Norte, na América do Sul, vamos observar como esses movimentos explodem, fluem. Por quê? Porque as condições tecnológicas de produção da comunicação mudaram. E temos setores da sociedade que não estão aceitando os modos de vida, as formas de vida que foram aplicados para o século XX. Estamos no século XXI. Se nós, neste século XXI,
não tomamos medidas básicas para que mudem os modelos econômicos, os modelos de vida que existiram no século XX, o que vai acontecer na segunda metade do século XXI? O fim da vida na Terra. Então, seres humanos univos. A consigna já não é proletários univos, seres humanos univos. Estamos num projeto comum. E aí os movimentos sociocomunicacionais têm um papel importantíssimo. Um papel educativo, um papel cultural, um papel de contrapoderes, de ensinar a cidadania a ser uma cidadania participativa, responsável, uma cidadania que medita, que reflete, que colabora. Então, esse conjunto de situações leva a algo que está sendo discutido em vários países, como é a questão jurídica da mídia. Todos os setores da sociedade têm leis. Todos os setores da sociedade precisam de regras do jogo, precisam de normas, precisam de enquadramentos, não para censurar, não para controlar, é para saber quais são os meus direitos, quais são as formas de pertença que eu tenho. Então, nesse sentido, hemos tido avanços muito significativos em vários setores, algo que existia já nos países dos estados de bem-estar, o caso da BBC, na Grã-Bretanha, por exemplo, os sistemas públicos no Canadá, vários modelos interessantes de mídia que não aconteciam na América Latina, não aconteciam no Brasil. Então, vamos tendo, às vezes, tendências que querem controlar extremamente o que são os processos midiáticos. Eu penso que na conjuntura atual, com toda essa participação multitudinária de vários protagonistas, porque não temos determinado grupo, determinada crença, etc., senão que temos uma diversidade, essa diversidade tem um poder muito singular para que as coisas caminhem em um bom sentido de democratização da comunicação. Qual a principal característica da mídia brasileira? Aquilo que só nós temos e que não tem em lugar nenhum do mundo, para o bem e para o mal. Uma pergunta extremamente difícil, porque o Brasil é o país das misturas e das confluências. Aqui, a diferença da Europa, por exemplo, que os vizinhos se matam por problemas de detalhe, né? Temos a Segunda Guerra Mundial com 60 milhões de mortos. Então, a mídia, um tanto, é uma expressão do que é o Brasil. Por uma parte, vamos ter os grandes conglomerados que expressam também parte da estrutura social, mas vamos ter uma diversidade de produções midiáticas, uma riqueza de produção midiática, e isso que estamos mencionando, os movimentos sociocomunicacionais que estão gerando novas mídias muito interessantes, programação interessantíssima, como o programa de vocês aqui, que abrem espaços assim para uma cultura midiática de outro tipo. Então, algo que distinga talvez o nível da diversidade, as formas como se combinam as culturas, a riqueza de participação das várias expressões, das regiões, etc. Enfim, temos um longo caminho a percorrer. Para mim, o que ficou de melhor na entrevista, além de tudo, mas assim, o que me chamou a atenção foi a gente ouvir de um professor do seu nível dizer, humanos univos. Porque não tem outra alternativa. Ou a gente se dá as mãos, ou então... É a sua primeira vez em Teresina? É, né? Está gostando da cidade? Em Teresina não, aqui na emissora sim, mas em Teresina... Teresina você já veio outras vezes? Já vim, já conhecia Teresinha, eu organizei um doutorado interinstitucional, os colegas que agora estão fazendo parte do mestrado aqui, sim, são então muitos, são né? parte desse trabalho anterior. Termina fazendo um intercâmbio mesmo, né? E por que você escolheu o Brasil? O Brasil, bom, era uma paixão desde criança. Foi uma alternativa né? acadêmica, uma paixão Sim, de criança? Desde criança pelas culturas, pela riqueza cultural, e academicamente, finalmente, vim para trabalhar com pesquisa. Que bom, ganhou o Brasil e ganhou a gente com essa entrevista fantástica de hoje. Muito obrigada pela entrevista. Muito obrigado. É claro que tinha muito mais para abordar, mas numa entrevista de 25, 30 minutos não tem como a gente abordar tudo. A gente tentou fazer aí um pouco uma colcha de retalhos para abordar vários assuntos, mas foi muito boa a entrevista. Muito obrigada. Vamos às nossas dicas de literatura, de livros da Anchieta. Bom, eu vou começar com Os Últimos Dias de Nossos Pais.
Paz, do Joel Dicker, do mesmo autor de A Verdade sobre o caso Henrique Ebert. É um livro fantástico, que acabou de chegar na Anchieta. Se eu fosse você, não deixava de passar por lá. É um livro super elogiado, é da editora Intrínseca, super elogiado pela crítica. A gente tem também o Mujica, Simplesmente Humano. Olha quem está aqui. A cara do professor quando viu. Qual é a sua opinião? Excelente, né? Eu acho que é uma referência da mudança. É verdade. É possível ser presidente e ser honesto e ser solidário. O mundo todo fica de olho em exemplos assim, né? Para saber no que vai dar e se realmente vai surtir o efeito que seja um efeito global, na verdade, de ser adotado como modelo, não é, professor? E aí o Mujica aqui do Alan Pesce, o professor Leonardo Dias, Simplesmente Humano, né? Foi o que o professor disse aqui sobre ele. É fantástico, viu? Se eu fosse você, passava por lá, pegava esses e outros também e ler. É uma grande ação que você pode fazer por você mesmo, né? É uma grande ideia. Ah, está na internet, mas a internet dá sempre aquele pensamento fragmentado, você lê as coisas pela metade e o cheiro de um livro é o cheiro de um livro, não é, professor? Então, assim, você folhear, você ter, você emprestar, você participar de um clube, é muito legal. Passa na Anchieta, que lá, inclusive, tem clubes incríveis. Bom, eu vou para o intervalo comercial com o Niuei. Daqui a pouco a gente vai falando em projetos exitosos, eficientes. Eu vou conversar com o Célio, da Fazenda da Paz, que a gente vai falar sobre mais um projeto desse case de sucesso nacional, que é o tratamento de dependência química, que tem dado bastante resultado no nosso estado e é praticamente uma experiência única que o Brasil tem adotado. Daqui a pouco, tá, Célio? Vamos para o intervalo com o Niuei. So if you're lonely, you know I'm here waiting for you. I just uncross half, I just unsure waiting for you. When you leave here, you leave me broke, shining the light. I just uncross half, I just unsure, then we